Em 2 vídeos anteriores sobre flacidez, a gente apresentou basicamente as causas, o que responde pela flacidez na pele, e no segundo, a gente explicou de uma maneira muito resumida quais seriam as principais possibilidades terapêuticas até então para a correção desse sinestetismo. Nesse vídeo, a gente vai falar especificamente, tal como fizemos com a flacidez do pescoço, com a flacidez dos braços, sobre a flacidez das pernas. Eu sou Leonardo, médico, cirurgião geral e pós-graduado em medicina estética, e antes de mais nada, eu preciso agradecer a tua inscrição, a tua curtida, o teu compartilhamento, dizer que ela é muito importante para o canal. Então vamos junto, vamos falar sobre a flacidez das coxas. Bem, no protocolo da flacidez das coxas, a gente precisa elencar os bioestimuladores de colágeno como, sem dúvida alguma, a inovação tecnológica, farmacêutica que mais nos entrega bons resultados, apesar de nós os observarmos depois da primeira sessão. Quer dizer, a gente vai precisar ir em torno de 1 mês a 1 mês e meio para começar a ver resultado. Há autores que falam em 3 a 6 meses para que esse resultado se apresente como um resultado bacana, mas a gente felizmente já sabe que esses bioestimuladores de colágeno, eles têm a capacidade de nos entregar resultados que duram em torno de 2 anos, e há autores que falam em períodos até maiores que 3 anos. Como é que isso é feito? Se a gente for optar pelo ácido polielilático, ou se a gente for optar pela hidroxiapatita de cálcio, ambos terão ação bioestimuladora de colágeno, quanto a isso não há mais dúvidas. E o que grosseiramente eu posso passar para vocês, apesar de idade, o próprio aspecto da pele, a espessura da pele, o grau de flacidez, se ela está isolada ou se ela vem acompanhada de outros inestetismos como a celulite, por exemplo, tudo isso precisar, obviamente, ser avaliado. De um modo geral, em relação ao volume, à diluição e à quantidade de produto, o que a gente então pode dizer? Que ou um frasco do ácido polielilático ou uma seringa da hidroxiapatita de cálcio precisará ser diluído, trabalhado, para que se chegue a um volume total que nesses protocolos corporais e na coxa não é muito diferente, ou a face interna das coxas, ou a face externa, ou a posterior das coxas, sejam trabalhados de modo que uma apresentação de cada, quer dizer, uma seringa da hidroxiapatita de cálcio ou um frasco do ácido polielilático, sejam diluídos conforme protocolos conhecidos por um profissional capacitado e habilitado, para que uma área correspondente a uma folha de papel A4 seja trabalhada. O que eu quero então dizer com isso? Que, obviamente, uma mulher que deseja tratar a flacidez interna das coxas, ela vai ter uma folha de papel A4 para a coxa esquerda, uma folha de papel A4 para a coxa direita. Ou seja, isso já determina que cada sessão use pelo menos 2 frascos do ácido polielilático ou 2 seringas da hidroxiapatita de cálcio. Volto a dizer, isso não é uma receita de bolo. E até mesmo essa questão do que eu estou apresentando como mínimo pode ser modificado quando levando em consideração as especificidades individuais de cada paciente. Mas de um modo geral, é assim que a gente pode partir para um cálculo muito grosseiro ou para o entendimento melhor desse procedimento, em torno de uma folha de papel A4 para cada região, com uma apresentação de cada um dos produtos escolhidos. E aí, quantas sessões são? 2 a 4 sessões intervaladas por 1 mês a 1 mês e meio. De novo, pacientes com flacidez mais leve poderá ser tratada com 2 sessões.
pacientes em que a flacidez vem acompanhada de deformidades, de relevo, de superfície, como acontece nos graus mais avançados da celulite, celulite grau 3 ou celulite grau 4, vale muito pensarmos em protocolos com 3 a 4 sessões. E como o procedimento é realizado? Ou com o uso de agulhas, através de várias retroinjeçõezinhas, em que cada uma das retroinjeçõezinhas vão ter ali um volume retroinjetado de 0,05 a 0,1 ml da solução final, da diluição total final, ou através de cânulas, de modo que essa relação matemática de 0,05 a 0,1 ml cubra uma área aproximadamente de centímetro quadrado. O que eu quero mostrar com vocês não é uma matemática que venha complicar o teu raciocínio ou o meu, mas que não é simplesmente diluir de qualquer jeito e sair injetando de qualquer jeito, tá? Há uma matemática no sentido da biossegurança, porque esses bioestimuladores, uma vez concentrados, eles podem formar nódulos. A pele é anestesiada, anestésicos tópicos nesse caso são suficientes, e quando do uso das cânulas, particularmente a minha preferência para essa região, a gente anestesia localmente os pontos de entrada, abrindo pertuitos por onde vão ser introduzidas as microcânulas, para que, de igual maneira, por retroinjeção, só que em leques e numa área maior, através do mesmo furinho da pele, por isso eu acho mais vantajoso, a gente também trabalhar essa região, obedecendo essa relação volumétrica já dita. Massagens imediatamente após e por quase uma semana após são imprescindíveis. A gente pega emprestado da Galderma, a empresa que distribui no Brasil o Sculpta, a regra dos 5. E aí a gente fala que o ideal é massagear por 5 minutos, 5 vezes ao dia, durante 5 dias. Esse é um tratamento que não tem um valor baixo, a precificação exata é muito delicada de ser dita, porque isso vai depender da região, da expertise do profissional, do valor daquela matéria-prima para ele e da maneira como ele vai entregar esse produto para você, com todos os custos operacionais que se somam a isso. Eu acho que todo mundo consegue compreender bem, mas não é de fato um tratamento a princípio barato, mas que vai sendo relativizado na medida em que se mostra mesmo muito eficiente, muito eficaz e muito duradouro, porque em alguns casos, volto a dizer, a gente tem correções bastante interessantes dessa flacidez cutânea, dessa flacidez tissular, por períodos iguais ou maiores que 2 anos, 2 anos e meio. Então, na hora da flacidez das coxas, não deixem de considerar os bioestimuladores de colágeno como uma opção bastante válida. Tá certo? Beijo e até a próxima!